Meu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro. Olá, minha gente, que bênção poder estar aqui com você novamente. Você que é gente da minha gente, povo nosso da periferia que está fazendo igreja, sabe que tem necessidade de ter um papo como esse que nós estamos travando com você. E nós estamos discorrendo nesses dois blocos, que são três, porque teologia, baseado num texto que a gente achou bastante interessante, que é o livro de Provérbios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 11, que vai dizer o seguinte, 21:11. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. E a gente aprendeu que sábio é um bom ouvinte, que sábio lê, que sábio se interessa, que sábio busca a melhor interpretação e entende que nessa sociedade moderna nós não podemos crescer sem conhecimento, porque o conhecimento hoje é um apelo nas mais diversas áreas da sociedade e a teologia não fica fora dessa questão. Nós precisamos ter uma cosmovisão cristã a fim de contrapor-se aos opositores desse tempo. Bom, sendo assim, nós precisamos entender que, compartilhando com outros irmãos a nossa experiência, nós levamos os outros a crescer. E Gruden diz que se a gente não cresce teologicamente, se a gente não fundamenta nossas crenças básicas, o que acontece? A gente é levado, como diz também Efésios, por todo o vento de doutrina. A gente se transforma numa grande criança, num grande menino. E aí os especialistas do Novo Testamento vão dizer o seguinte: vocês precisam investigar, entender e elucidar a Bíblia, as Escrituras, levar ao sentido pleno, a fim de que nós possamos crescer e se contrapor aos acusadores desse tempo. Você já escutou um monte de coisa sobre teologia? Eu não discuto teologia, cada um tem a sua. Ou, em geral, as pessoas dizem o seguinte: nós não precisamos de teologia porque o Espírito Santo vai nos encher e nós seremos capazes de comunicar a fé, porque o negócio é conhecer apenas a Bíblia, o resto é o resto. Entre tantas outras coisas. Pastor, a Bíblia é um mistério, Deus me chamou para viver. O negócio é orar por libertação, é crer no poder de Deus, é marchar na terra e fazer tantas outras coisas, como se isso não fosse teologia. Quando você fala a respeito de Deus, das coisas de Deus, você está fazendo a sua teologia. A palavra teologia vem de duas expressões, theo ou theos e logos. O theo ou theos vai significar Deus, e logos, estudo, tratado ou pensamento. É falar acerca de Deus. Quem fala ou pensa sobre Deus está criando uma base, uma estrutura para defender a sua teologia. Lente, ou é a lente pela qual eu leio a Bíblia, ouço sermões, oro a Deus. Isso, até nisso, né? Quando você começa a orar, você já está fazendo teologia. É Deus em todo o circuito, ou caminho da nossa vida cristã. Você lê um livro, tem que ter uma lente teológica. Então, você, consciente ou inconscientemente, está fazendo teologia. Preste atenção, quem fala a respeito de Deus está fazendo teologia. Bom, vamos analisar dois textos polêmicos. O primeiro dele, João 14:26, que o Espírito vos fará lembrar e ensinará todas as coisas. João 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Os melhores intérpretes vão dizer o seguinte, que o Espírito Santo, ele é um mestre por excelência enviado por Jesus. Logo, ele é o grande inspirador dos escritos sagrados. E eles foram orientados para escrever tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Esse mesmo Espírito que inspirou os escritores em 1600 anos, em 40 autores diferenciados, vai iluminar o meu entendimento para que eu possa, junto com os fiéis, os crentes da minha igreja, entender esse texto inspirado e crescer ou aprender a verdade de Deus. No caso dos discípulos, eles foram ensinados no ministério terreno de Jesus durante 3 anos. Certo? Jesus está com eles, convive com eles, treina eles. E aí Mateus, no capítulo 28, no versículo 18 em diante, diz que nós deveríamos fazer discípulos. Jesus agora, que treinou essa gente, que preparou esses alunos, que transformou ele depois em apóstolos, vai dizer para que eles possam compartilhar. E eles compartilham na igreja de Jerusalém, depois na Judéia e também em Samaria, o que aprenderam anteriormente com Jesus. É lembrar que o Paulo e os pais da igreja, particularmente Paulo nas igrejas da Ásia e da Europa, vai seguir o mesmo modelo. Os pais da igreja, que são os descendentes dos apóstolos, também vai fazer a mesma com esse legado e vai defender a fé. Na Idade Média, os reformadores e depois os líderes da igreja contemporânea vão dar sequência a esse ensino. O que é isso? A fazer teologia de acordo com os ensinos de Jesus e posteriormente Paulo e os pais da igreja. Ou seja, em 2000 anos nós estamos reproduzindo essa verdade. Muitas coisas que surgiram nos nossos usos e costumes, por incrível que pareça, faz parte de um escopo teológico. Uso calça comprida, não uso. Eu coloco véu ou não coloco. Eu tenho um culto mais avivado ou um culto mais litúrgico, eu digo ortodoxo, tradicional. Eu estou de toda forma. Eu oro por enfermo, impor nas mãos, ou não imponho as mãos. Eu oro no monte, eu não oro. Eu estou fazendo teologia. Bem, eu gosto de 2 textos muito interessantes. Um no Antigo e um no Novo Testamento. Neemias 8. Quando Esdras abre o livro da lei, ele diz, e leram no livro da lei, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido faziam que lendo entendesse. Então, quando eu interpreto, quando eu levo o povo a entender esses textos, eu estou fazendo teologia. Atos 8, no versículo 30, diz, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, disse, entendes o que leis? Ele disse, como eu poderia entender se alguém não me ensinar? Nós precisamos ter essa consciência. O legado da fé é passado a partir da interpretação literal do texto bíblico, que nos leva a ter uma experiência com esse Espírito que ilumina o entendimento e que também daquele que está ouvindo, para crescer, para desenvolver, para não prostrar, para chegar à estatura do varão perfeito. Entender o que é o processo de regeneração, justificação, depois santificação e o estado de glorificação. Nós entendemos a ressurreição de Cristo, o maior legado que é dado para a igreja. Os dons, os frutos, nós vamos saber separar essas coisas. O que é outro evangelho? O que esse mundo vem apelando para que nós possamos sair da verdadeira base da fé. Então, alguém leu o texto, alguém interpretou ou explicou o texto, explicou a fé, ou seja, fez teologia. Eu sou herdeiro de uma geração que diz, a letra mata, pastor. A letra mata. Todo mundo que se envolve com teologia acaba perdendo o norte, ou a direção daquilo que é o verdadeiro evangelho, esfria na fé. Na verdade, são aqueles que são frios que estão fazendo teologia. Eu vou finalizar esse bloco apenas deixando o texto para que a gente reflita depois sobre essa verdade. O texto de 2 Coríntios 5, 3, 5, 6, vai dizer, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual
nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui Paulo está se defendendo e explicando que quem trouxe ele para a graça de Deus foi o Espírito Santo, e Deus, através de Cristo, atestou esse ministério. Ou seja, eu diria uma expressão muito, carimbou esse ministério. Ele, como sendo alguém que foi colocado no ministério, segundo ele mesmo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, ele vai dizer: eu dou graça ao Senhor que me colocou no ministério. Então ele está dizendo aqui, a capacidade não é minha. Ainda no capítulo 3 da segunda carta de Coríntios, ele vai dizer que o vaso é de barro para que a excelência seja de Deus e não nosso. Em seguida, ele vai elevar, vai valorizar o efeito da graça em detrimento da lei, porque a letra da lei aponta o pecado, mas a graça absolve e faz você mais do que vencedor, não nessa vida, mas até a vida eterna. Que bom estar aqui com você nesse papo gostoso, né, de esclarecimento e de entendimento acerca do que é e como se faz teologia. Por que a gente precisa de teologia? Todos nós precisamos, porque todos nós somos, de certa forma, teólogos. Ó, beijo grande no seu coração. Participe com a gente, 99587-3317. Dê um like, compartilhe com os amigos. Estamos aqui nessa troca de experiências e acredito que ela vai ser benéfica para a sua vida e para a nossa vida também. Recebendo amigos, você tem de fato comprovado isso. Já recebemos aqui o Wellington, Leclerc, Luiz Pires. Vamos receber outros amigos falando de Deus, falando da vida da igreja, falando daquilo que é importante para nós desenvolvermos uma carreira saudável. Participe, esse canal é seu, esse canal é nosso. Que o Espírito Santo possa nos abençoar naquilo que estamos fazendo com a nossa simplicidade, com a linguagem da nossa gente. Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe.